Bom dia a todos. Estamos aqui na Câmara Municipal de Piripiri para a realização da audiência pública, né? Audiência pública muito importante para o nosso município, que discute a cada ano o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Piripiri para o exercício financeiro. E se trata do exercício financeiro de 2024. A Lei Orçamentária Anual é uma peça de planejamento que garante o gerenciamento anual das origens e das aplicações dos recursos públicos. E declaro aberto, né, os trabalhos dessa audiência e gostaria de convidar para compor a nossa mesa o presidente da Câmara Municipal de Periperi, o vereador Alain Osório. Gostaria de convidar também o vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador William de Oliveira, o representante do Poder Executivo, o senhor Rony Alvarenga, que é o contador da escrita contabilidade, a responsável pelo orçamento. Também gostaria de convidar a secretária municipal de Indústria e Comércio, a senhora Clarinda Andrade, e queria registrar a presença dos vereadores Filho do Prado, vereador Luiz Carlos, vereador Domingos Gomes de Carvalho, do secretário municipal da Sejusce, Marcifran Costa, é da senhora Luísa Campos, vice-presidente da FANC, do Denilson Santos, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da senhora Maria da Paz Freitas, representante da Associação de Moradores do Bairro Floresta, da senhora Ieda Maria Borges Silva, representante da Secretaria Municipal de Educação, e também do nosso querido Kiko Silva, locutor e amigo da Câmara Municipal. E agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo, a população periperiense, por esse momento importante. E agradeço a presença da imprensa. Fique à vontade, se você quiser sentar. Eu gostaria também de aproveitar e passar a palavra para o palestrante da manhã, que é o Rony. Esteve aqui em outras oportunidades e vai explicar para todos nós. A LOA. Bom LOA dia. 2024. Bom dia, muito obrigado pela palavra. Quero agradecer aqui o convite pela Câmara, da parte das nossas explicações. E agradecer mais uma vez, está mais um exercício, trabalhando aqui com todos. E esse slide eu deixo bem claro logo que está bem curto, só tem 4 slides aqui. Eu vou mostrar para vocês a maneira que a gente organizou orçamentariamente nossas finanças para 2024 e o que a gente prevê para 2024 também, pois, como muitos sabem, a gente teve alguns cortes por parte do federal sobre recursos do FPM, recursos destinados à educação e à saúde. Mas ainda assim mantemos o poder de arrecadação, né, com o nosso próprio imposto de renda e outros impostos que vêm arrecadar agora para o município. Nesse slide que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou demonstrar essa parte que a gente organizou financeiramente por cada fundo, por cada secretaria, e mostrar para vocês também as opções que a gente pode ainda remanejar, já que essa audiência faz parte justamente por parte da Câmara para a gente fazer alguma emenda parlamentar ou alterações para melhor e mais benéfica, né, para o nosso município. Então, eu vou começar aqui com o primeiro, que é em relação às nossas despesas que a gente fixou, e o valor total do nosso orçamento para 2024. Não, tá aí não, mãe. Foi.
Aham, muito obrigado. Pronto. Eu vou demonstrar aqui para vocês agora um pouco as nossas despesas por funções de governo e administração pública do município de Piripiri. Para a Casa Legislativa, essa parte do orçamento, quem fez foi a contabilidade específica e concursada da Câmara, e a Câmara prevê um orçamento para 2024 no total de quase 6 milhões de reais. Vocês podem ver que eles arredondaram esse valor numa estimativa de arrecadação de repasse que vai vir do nosso governo municipal executivo para o legislativo. Da nossa administração geral, vocês podem ver que a gente tem aqui orçado 29 milhões, quase 30 milhões. Lembrando que compõe o orçamento da administração é justamente nossas transferências financeiras, né, advindas da União, e alguns outros repasses advindos do Estado, tais como emendas e convênios. A outra parte que a gente fez também foi a assistência social, que teve um aumento nessa nova gestão federal. Geralmente o orçamento da assistência social ela ficava em torno de 7 a 8 milhões, mas com a nova gestão a gente vai ter uma maior arrecadação para a própria assistência social. Então a gente alçou quase 14 milhões para 2024. A Previdência Social de Piripiri sempre mantém uma base de 10 a 15% anualmente de aumentos. Então a gente verificou e alguns cálculos e etc. A gente fez uma previsão para a Previdência Social de Piripiri de 17 milhões para 2024. Em relação à saúde, a gente teve muitos aumentos, já que teve o piso salarial dos enfermeiros, provavelmente também vai vir o piso salarial dos fisioterapeutas e etc. Então a gente tinha um orçamento, por exemplo, para 2023 da saúde de 48 milhões, se eu não me engano. E a gente aumentou esse valor em quase 15 milhões. Por quê? Porque a saúde está vindo um repasse a mais para justamente ajudar na folha de pagamento desses profissionais e também para a manutenção da saúde. E, como sempre, o nosso top, o que mais arrecada no município, a educação. Para vocês terem ideia, agora na educação em 2023, a educação vai arrecadar em Piripiri 88 milhões com o Fundeb. Então, vocês tiram 70% é obrigatório do magistério e os 30% para a manutenção do ensino. Então, uma estimativa de mais ou menos 10% a 15% desse valor que vai aumentar, a gente está prevendo para a educação em 2024 100 milhões praticamente do orçamento para a educação. Essa é a parte da educação, lembrando, o que compõe a educação não em si o FPM, mas o que compõe mais dela é o dinheiro específico, o Fundeb. Em relação à nossa cultura, também a gente teve duas grandes adventos agora, né? A Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc. Lembrando que o governo federal atual também, ele manteve praticamente a Paulo Gustavo para o próximo ano. Ou seja, caiu um recurso esse ano e provavelmente vem no outro. Esse ano foi mais ou menos 500 mil, quase 600 mil reais para Paulo Gustavo. Próximo ano pode vir até mais. E ainda temos o advindo nesse final de ano, em dezembro agora, vai cair a Lei Aldir Blanc, que era para os demais fomentos da cultura do município. Então a gente teve essa estimativa de arrecadar mais ou menos 4 milhões de reais. Em relação à gestão ambiental, desde 2020 ou 2021, a gente tem o ICMS ecológico. Então, ele é obrigatório agora para todos os municípios e a gente precisa ter essa função de governo, essa função de gestão ambiental. E a gente estima mais ou menos um gasto de 2 milhões de reais. Em relação ao urbanismo, geralmente o urbanismo em Piripiri a gente sempre deixava uma média de 4, 2 milhões. Só que o que acontece para a gente aumentar 40 milhões? Atualmente, a gente está tentando ter operações de crédito junto ao convênio federal, aos bancos, né, para trazer mais infraestrutura para o município, certo? Então, o urbanismo justifica toda essa parte que a gente está tentando fazer nessa gestão atual. Em relação à habitação, lembrando, gente, habitação não é função de governo municipal. Ela se enquadra mais como função de governo estadual e federal. Então, a gente tem uma taxa de habitação só de 27 mil. Ah, Rony, mas é pouco. Mas essa taxa de habitação justamente é para alguma manutenção no que permite-se em relação a logradouros, ou seja, as ruas, podas de árvores, etc. E geralmente essa parte, podas, a gente está aqui vinculado ao urbanismo ou está aqui em relação ao comércio e serviços. Em relação ao saneamento, assim como a gente aumentou o orçamento na urbanismo, a gente também aumentou no saneamento, né? Lógico que nossa cidade, por mais que a infraestrutura que a gente precise e procure ter, a gente precisa ter um orçamento bom. Então a gente alçou e aumentou o orçamento praticamente em 1,5 milhão. Em relação à nossa agricultura, é uma tecla que todos os vereadores aqui batem muito nessa tecla em relação à agricultura.
Piripiri tem um poder imenso de agricultura, com terras bem férteis e poços de águas jorrantes por aqui. E, geralmente, antes da gestão atual entrar, o orçamento da agricultura sempre ficava por baixo, mas agora a gente pôs 8 milhões de reais. Em relação à comunicação em geral, a gente teve esse aumento também de 100 mil reais a 200 mil reais no orçamento da comunicação, e a gente está quase 600 mil. Em relação a indústrias, a gente teve agora aqui o fomento da criação do parque, só que como ainda não é algo fixo, a gente não tem um orçamento tão visível para essa área, então a gente tem aqui 207 mil reais. Em relação ao comércio e serviços, a gente aqui orçou quase 800 mil reais para o comércio e serviço e outras implementações. Ao nosso desporto e lazer, que funciona toda essa parte do esporte amador e etc., a gente tem 5 milhões focado nessa área. Em relação aos encargos especiais, que são para algumas despesas imprevistas no orçamento, a gente tem 2 milhões. E reserva de contingência, que a gente pode gastar só a partir de agosto, ou para qualquer aumento de alguma despesa imprevista, a gente tem quase 1 milhão e 500. Somando todo o orçamento, a gente está totalizando que o município de Piripiri irá gastar no ano de 2024 quase 300 milhões de reais. Eu vou demonstrar para vocês aqui no próximo slide, através de gráficos, como é que ficou o maior gasto ao menor, e por porcentagem também. Aqui podemos ver, por função e por um gráfico, o que a gente tem mais de despesa no município, o que a gente prevê de mais com despesa no município e por função. A gente vê nessa tabela que o 12 ele é o que corresponde ao maior gasto que a gente prevê para 2024. E se a gente for aqui na tabela do 12, o 12 é a educação. Então, a gente prevê que a gente vai arrecadar um valor bom e a gente vai gastar mais ou menos 100 milhões em educação em 2024. Logo, em segundo lugar, a gente vem qual? Com a função 10. Função 10 significa saúde. A gente prevê que em 2024 a gente vai gastar praticamente em saúde, 63 milhões. E, por terceiro lugar, vem a administração pública e as demais funções que a gente prevê no gasto no orçamento. A gente pode ver que aqui a gente tem uma porcentagem, somando as porcentagens todas vão dar 100%, e as funções de governo, que o próprio Tribunal de Contas pede que a gente organize dessa forma, e logo mais as dotações que a gente prevê em gasto em cada função, legislativa, administrativa, assistência social e por aí vai. Novamente, focando o quê? A gente prevê um gasto do próximo ano de até 300 milhões de reais. Em relação a esses gastos, eu vou mostrar para vocês também o que a gente prevê gastar em relação às dívidas do município. Por exemplo, desse orçamento de 300 milhões, a gente prevê que com pessoal e encargos sociais, a gente vai ter um gasto mais ou menos de 161 milhões de reais. Poxa, Rony, é muito. Lembre-se, toda folha de pagamento tem todos os encargos sociais. Então, se você for tirar desses 161 aqui, praticamente 60 milhões, é só de encargos sociais. E os 100 milhões das folhas. Juros e encargos da dívida é justamente quando a gente atrasa algum encargo social da folha de pagamento do servidor público. Outras despesas correntes. A gente prevê aqui um gasto de mais ou menos 70 milhões. O que seriam essas despesas correntes, gente? Despesa corrente é justamente a manutenção, o contrato de pessoas físicas para fazer um serviço temporário. Seriam aqui a compra de materiais, expediente, limpeza, material para serviços a ser executados e etc. E a gente também prevê aqui, no grupo 4, investimentos, 62 milhões. O que seriam investimentos? A maioria das vezes, quando a gente fala em investimentos, seriam justamente despesas de capitais, ou seja, construção, reforma, aquisição de veículos ou maquinário pesado para outros incentivos. Inversões financeiras, gente, são justamente de caráter do que dinheiros que a gente pode inverter para ser gasto com despesas correntes ou investimentos, ou gastos vinculados, geralmente, com emendas. Amortização da dívida. Como todo bom município, a gente tem encargos que vêm de outras gestões e a gente tem um parcelamento dessas dívidas, justamente dos encargos sociais, e a gente prevê aqui um gasto que a gente vai pagar parceladamente, esses 1 milhão e 600 mil. E de reserva de contingência, como sempre, para ajudar ou dotar algum desses gastos que a gente prevê. Em relação à receita, do que a gente
prever em relação a arrecadar no município. A gente está prevendo que, em relação aos impostos e taxas e contribuições de melhoria, a gente vai arrecadar mais ou menos 20 milhões. É porque não está a ver direito aqui, mas eu peço perdão, mas é 20 milhões. A gente prevê que de contribuições dos municípios, a gente vai arrecadar mais ou menos 8 milhões. Em relação à nossa receita patrimonial, ou seja, que são receitas de aluguéis e outras coisas a mais, a gente prevê quase 4 milhões no município. Em relação à receita agropecuária, a gente tem taxas baixíssimas, então a gente prevê só 4 mil reais. Em relação à receita industrial, enquanto a gente não tiver essa parte da indústria, a gente também prevê um gasto pequeno de 4 mil reais. Em relação a transferências correntes, é a nossa maior parte de arrecadação do município, ou seja, 207 milhões. Por que ela é tão alta? Lembrando, transferências correntes são todas as transferências oriundas do FNDE, Fundeb, FNS, que são as partes para o CAPES, agente comunitário de saúde, deixa eu ver o que mais, a parte do piso do salário dos enfermeiros e por aí vai. E também a parte do MDS, que é a transferência da assistência. E somando todas essas arrecadações com o federal, assim como os fundos nacionais, a gente prevê a arrecadação só o próximo ano de 208 milhões de reais. Outras receitas correntes, que são as receitas que a gente não prevê, mas elas caem no município, a gente prevê aqui 3 milhões de reais. Essas operações de crédito, a gente prevê uma arrecadação para o próximo ano de 34 milhões de reais. Eu vou dar um exemplo de operação de crédito, o próprio Finisa, ou Avançar Cidade. São operações de crédito que têm seu gasto vinculado com o investimento, ou seja, para a infraestrutura da cidade. Em relação à alienação de bens, ou seja, patrimônios públicos, terrenos, baldios e etc., que podem ser alienados, ou seja, vendidos para privados ou pessoas físicas para futuros destinos. A gente prevê 1 milhão de reais. Amortização de empréstimos, que são justamente as dívidas feitas no município pelas gestões. A gente prevê aqui uma receita de arrecadação de 5 milhões de reais. Transferências de capital, ou seja, recebimento de receitas para gastos com investimentos novamente. A gente prevê 10 milhões de reais. Outras receitas de capital, que são de receitas que provavelmente poderão vir, de emendas parlamentares ou dos próprios vereadores, 400 mil reais. Em relação às construções, a gente prevê aqui um gasto com construções de 8 milhões de reais. E, por último, as outras receitas correntes, que são receitas variáveis, que a gente não prevê, mas podem cair no orçamento, 33 mil reais. Se a gente for somar tantas partes da que a gente prevê do que vai receber com o que a gente vai gastar, a gente vai ver que vai bater o valor fixado, que é 299 milhões, 975 mil reais, 591,56 centavos. A gente pode ver que a gente mantém o equilíbrio da receita e despesa e a gente tem essa previsão para o ano de 2024. Assim como eu falei, essa parte última do slide aqui da apresentação, essa parte da LOA, gente, diferente da LDO, não é uma parte que a gente vai discutir aqui diretrizes e sim os gastos. E eu passo agora aqui as vozes aos vereadores do que vocês peçam ou que vocês queiram de alterações ou de aumento no orçamento. Essa parte da receita, como a gente não é do nosso poder, a gente só vai arrecadar, a gente não tem como controlar. Como assim? A gente prevê que vai arrecadar aqui nas transferências correntes 207 milhões, mas não é de certeza, certo? Mas o que a gente pode fazer? Por exemplo, se a Casa Legislativa aqui, os vereadores, o representante do povo, está achando que na Previdência Social ou na assistência social a gente vai ter um gasto maior, a gente pode criar, né, ou aumentar as dotações específicas para esse fundo. Se a Casa Legislativa e aqui vocês, representantes, acharem que a gente vai ter um fomento de maior na indústria para 2024, a gente pode dotar e aumentar as despesas para a indústria. Essa é a hora que a gente vai debater, vai falar o que a gente precisa, o que a gente vê, e assim como vocês são representantes do povo, são os melhores de estar à frente de falar, olha, Rony, eu estou achando que o comércio próximo ano vai precisar de aumento, precisa de X serviço. A gente está aqui para ajeitar essas partes e adequações agora. Vou passar aqui a palavra para a nossa vereadora, por favor. Eu gostaria de anunciar a presença do vereador Douglas Leonardo, do vereador Menandro Brito e do vereador Elvis Jones. Como foi citado pelo nosso contador, os vereadores, em assessoria com o jurídico, né, que eu passei também lá, vocês podem fazer os requerimentos de vocês em orçamento e através de projetos de emendas.
será autorizado pela Câmara, né? Será feito todo o projeto para poder ser enviado para a Prefeitura. Vocês podem fazer a partir desse momento. Eu gostaria de passar a palavra para o presidente da Câmara, vereador Alan Osório. Bom dia. Bom dia a todos. Cumprimentar a presidente aqui da Comissão de Finanças, a vereadora Naila Barbosa. Rony, é uma discussão que a gente está tendo agora com o Executivo. Na realidade, até o vereador Douglas havia feito um indicativo, se eu não me engano, vereador, da criação da Secretaria da Agricultura Familiar, né, SAF. Essa secretaria, o executivo vem dialogando juntamente com o sindicato, vem dialogando juntamente com órgãos técnicos, para que haja essa criação, né? E na semana passada eu tive em reunião com a prefeita, com a Eunice, que é a presidente do sindicato, com a Merian, né, que é responsável tecnicamente pela elaboração do organograma e pela elaboração ali do projeto dessa secretaria, que eu acredito que deve vir para a próxima sessão para ser apresentado a criação da Secretaria de Agricultura Familiar. A criação dessa secretaria, ela praticamente divide, ela aumenta o cargo de secretário, mas ela divide ali os cargos que estão dispostos na Secretaria de Desenvolvimento Rural. É como se a Secretaria de Desenvolvimento Rural ficasse mais na parte de infraestrutura e a Secretaria de Agricultura Familiar, ela cuidasse mesmo mais da parte da agricultura familiar, essa parte de irrigação, parte que cuida realmente da agricultura. Então, a gente sabe que é muito importante uma secretaria dessa, em virtude aqui desse alinhamento com o governo municipal, governo federal, para que possa realmente fomentar a agricultura familiar no nosso município e que com certeza aí a gente vai ter o apoio, né, de vários deputados federais que são engajados nessa luta. A exemplo, o próprio doutor Francisco, Florentino, os deputados do PT, que são realmente os deputados que vestem a bandeira, né, da agricultura familiar. E a dúvida que sempre a gente que vem pairando aqui durante essa discussão da criação da nova secretaria, a ideia era que em janeiro ela já estivesse vigorando. Aí eu queria ver com você só essa questão, né, para explicar aqui para todos a questão de orçamento. A secretaria tudo indica que deve ser apresentado na próxima terça para que possa ser aprovado na última sessão antes do recesso. Mas a LOA deve ser votada também somente na outra sessão. Como fica essa relação de criação com orçamento, já que a secretaria não está criada e que já está em tramitação o projeto da LOA? Certo. Respondendo essa pergunta, eu vou falar primeiro dois fatos, certo? A partir de agosto, a gente tem um prazo para entregar a LOA pelo federal até dia 30 de agosto. E de acordo com o nosso estadual, a gente tem uma lei federal, uma lei estadual. A federal diz que o prazo da LOA de entrega na Casa Legislativa é até 30 de agosto.
E essa parte da lei estadual diz que a gente tem até 31 de setembro para entregar na Câmara. A gente respeitou o prazo da estadual, entregou a LOA dia 29, certo? E o que acontece? Até então não tinha trâmite ou a ideia dessa criação de secretaria. Beleza. Mas é impossível fazer a criação? Não. Teve essa parte do parecer da Câmara e o pedido, né, por parte da Câmara aqui para a criação da secretaria. Eu não posso criar um orçamento fantasma. Como assim? Ao criar uma secretaria, eu tenho que criar uma lei distinta explicando qual é a função da secretaria, serão os cargos efetivos e comissionados nessa secretaria, qual o poder que irá assumir e etc. Após a criação da secretaria por lei, a gente vem para a parte orçamentária. Então, como o mestre Alan falou, vai vir nessa sessão para ser votada a secretaria. Pronto. Caso ela seja aprovada, a gente pode botar em um artigo dessa parte da secretaria que será criado um orçamento para o próximo ano. Rony, não pode ir na LOA a partir de agora? Aí é que tá. A gente tem mais 2 sessões. E o prazo da LOA perante o Tribunal Federal, a gente tem que aprovar a LOA até 31 de 12 de 2023. Caso não seja aprovada até essa data, ela se repetirá a decisão anterior. Então, em relação à criação, é possível? É. Em relação à dotação, é possível? É. Mas feito em cima da hora, creio que não, porque ainda vai vir para vocês analisarem a secretaria, ainda será analisado o organograma da secretaria, os cargos da secretaria, a função da secretaria. Então, mestre Alain, é possível criar a secretaria esse ano, ser aprovado, perdão, só criada, mas o orçamento provavelmente só virá ano que vem para a secretaria, após o recesso dos vereadores ou sessão extraordinária. Com a palavra, o vereador Douglas Leonardo. Bom dia a todos, colegas Edis, pessoa da presidenta da Comissão de Finanças, vereadora Naila Barbosa, sociedade aqui presente, associações, secretária Clarinda Andrade, planejamentos, dona Leda, professora Leda, representando aqui a Secretaria de Educação, SEDUC, secretário Márcio Francosta, da Secretaria Sejus, Denilson, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores, dona Luísa Campos. Plateia, imprensa, enfim, abraço a todos, desejo um bom dia. Rony, doutor Rony, contador, parabenizo a todas as apresentações anteriores, foram satisfatórias, igualmente como esta, e são duas dúvidas, né, como legislador. Então, nós podemos criar primeiro a Secretaria da Agricultura Familiar, a SAFA, até no dia 12, dentro do prazo legislativo, e a gente poderia, para estar contemplando essa área, até mesmo porque já existe esse entendimento com a prefeita, já existe essa conversa do sindicato, já existe esse alinhamento, a gente poderia estar tendo em vista, para a gente não prejudicar uma área importante, a gente poderia votar, se fosse o caso, a LOA posterior à criação, né, da secretaria, e aí tendo em vista que legalmente a gente tem como colocar os recursos necessários para essa secretaria. E outra, eu quero aqui que Vossa Excelência nos ajude, é uma situação que é muito importante para o Legislativo, não só de Piripiri, mas é uma tendência nos outros legislativos municipais, por exemplo, em Picos já acontece isso, Teresina, que são as emendas impositivas do Poder Legislativo, né? Como que nós poderíamos estar colocando recursos para que essa casa, né, esses legisladores possam estar alocando recursos, emendas, né, para obras. Como eu falei, já existe, né, em Picos, em Teresina, enfim, se a gente destina aqui na LOA
qual que seria, né, o passo a passo para que a gente possa estar criando aqui essas emendas impositivas e, de acordo com o que Vossa Excelência nos orientar, a gente vai estar lutando, trabalhando para isso. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui, né, querem e assim a gente vai fazer e lutar, que acaba sendo uma descentralização do recurso, né? O vereador é o político que sabe da necessidade lá da ponta, é uma passagem molhada, é uma quadra, e assim a gente poderia estar alocando esses recursos para ajudar também a gestão municipal. Com licença, muito obrigado. Em relação a essas emendas impositivas, a gente pode estar adequando da seguinte forma. A nossa própria lei de diretrizes, ela já propõe que as emendas são existentes e pode vir da Casa Legislativa, certo? Assim como pedidos de alterações pelo Executivo. Como assim pedidos? Os Executivos eles só propõem e a Casa Legislativa vota, certo? Mas como esse caso é o contrário, a Casa Legislativa que vai atrás, que buscou e conseguiu, a gente também tem... O meu? Eu acho que não. A gente também tem justamente essa parte, caso vocês consigam recurso e sejam para vir para a parte alocada ao executivo, ou seja, cair em contas do executivo, ela vai ter um gasto vinculado, certo? Como você falou, para a construção de uma ponte, ou seja, estruturação de uma via, pavimentação e etc. E na nossa própria nossa LOA, a gente tem um código-função específico para emendas parlamentares, estaduais, municipais e federais. Assim, você conseguindo recurso, na nossa LOA já é prevista, já é bem... Pronto. Na nossa LOA, ela já está prevista, já tem alocada a função, mas o que falta é justamente a arrecadação do recurso. Então, nessas partes, a gente já se encontra ok para qualquer vinda de recurso advinda dessa emenda impositiva. Oi. Desculpe aí, Douglas. Eu sei que a fala é sua, mas eu acredito que ele deve ter se referido à própria emenda do município, em que o vereador propõe destino, igual os deputados, destino para os municípios. Nós temos uma lei municipal aqui em Periperi, né, que o vereador ele pode fazer as emendas impositivas, com determinado, se eu não me engano, parece que até R$50 mil o valor. Pronto, entendi. 50 mil. Nenhum prefeito até hoje atendeu. Nenhum. Né? Mas a gente sempre tem, inclusive nós temos histórico de a gente ter já positivado isso na lei orçamentária no passado, em gestões passadas, mas não foi atendido. Então, a informação solicitada acho que foi essa, no sentido de que nós, vereadores, aqui colocarmos as nossas emendas impositivas. Pronto, desculpe então, eu tinha entendido errado. A lei prevê esse valor, né? Se eu não estiver equivocado, ela foi ainda proposta na gestão do ex-prefeito do Todival Andrade. Sim, sim. Né? Foi o doutor Pinto? Assim, a minha dúvida é como, né, a gente quer alocar esses valores no orçamento. Essa a minha... Pronto. Aí por isso que eu falei, né, na questão do passo a passo. A gente colocar esses valores e aí as alterações de valores a gente faz por aqui, é claro, mas que a gente contemple nesse orçamento já do ano que vem 50 mil para cada vereador, que inclusive é um valor irrisório, é um valor pequeno, mas seria uma grande vitória. Pronto, perdão. Agora pode falar. Deu para entender agora a pergunta, vou responder. Pronto. Eu não tenho conhecimento sobre essas leis específicas, mas eu vou dar uma pesquisada. Mas o que acontece? Já está em lei, já foi aprovado. Ok. Eu tenho que verificar agora se ela já é direta ou, por exemplo, você quer criar ponte no povoado X. Eu tenho que verificar nessa lei se ela já é direta. Como assim direto? Já só faz o recurso. Esse recurso é vinculado aqui ao vereador X e ele quer gastar com isso. Ou se você tem que mandar um projeto de lei, certo? Da sua assessoria, um projeto de lei só. Projeto de lei como? Criação para a construção da ponte X, dando que o pontapé inicial, ou seja, como eu posso chamar? Que quem vai arcar com essa peça orçamentária é justamente o recurso próprio do município, ou seja, o executivo. Pode falar. Falando aí da emenda, não é isso? Isso. O vereador só indicava 50 mil, aliás, ele colocaria 50 mil, agora ele indicaria a obra e o executivo
Pois é, executado. mas eu digo assim, na hora de prestação de contas, eu tenho que vincular alguma coisa que comprove que foi gasto com aquilo, entendeu? Eu precisava da lei só para verificar se ela precisaria criar, tipo essa lei, ó, criação da ponte, custo X, e quem vai fazer a contrapartida é a prefeitura, entendeu? Se for esse exemplo aqui no caso de criar uma lei para o gasto específico para cada emenda parlamentar impositivo aqui, a gente criaria o projeto de lei, por exemplo, senhor, a ponte. Aí a gente depois disso faria o quê? Justamente um incremento de dotação na nossa LOA. Aí veria um projeto dotando lá os 50 mil em alguma ficha para a construção ou reforma da ponte. E, Rony, na realidade, na Assembleia Legislativa funciona como? Ela já existe o valor criado, cada deputado tem um valor, e o deputado pode indicar, faz só um ofício, mandando para a Secretaria de Governo, para que o governador possa cumprir o que está no ofício. Sim. Autorizo, destino emenda impositiva no valor de 100 mil reais para um evento, para determinada obra, para a saúde, de custeio na saúde. Então, a diferença é que lá no Estado, ela tem os valores que são definidos para eventos, o valor que é definido para custeio da saúde e o valor que é definido para obras de infraestrutura. E eu acredito que aqui ela seja destinada apenas para obra de infraestrutura, o vereador indicar e o executivo ter a obrigação de executar. O que eu vou fazer... Romulo, assim, meu interesse é que a gente já possa colocar esse recurso na LOA. A gente vote com esse recurso destinado, tendo em vista a legislação existente. Perfeito. E também a dúvida sobre a questão da Secretaria da Agricultura Familiar, né? A gente vai votar até o prazo legal, e aí posteriormente a gente, em comum acordo, a gente votaria mesmo fora do prazo das sessões ordinárias, né? Estou falando aqui, mas quem decide é o presidente juntamente com a mesa diretora, que eu faço parte. Sobre só para complementar essa da impositiva, eu vou pesquisar, eu vou passar um parecer informando cada vereador aqui, certo? Eu entrego aqui para a Câmara, para passar para cada um, para informar melhor sobre essa informação, porque primeiramente eu preciso ver essas leis que foram aprovadas para verificar qual vai ser o melhor caminho. Se é diretamente, já tem lá o dinheiro, vocês só podem alocar se chegar, olha, gostaria de alocar os meus 50 mil que eu tenho direito para X obras, X processo, entendeu? Ou se tem que fazer alguma peça orçamentária para vir para a Câmara antes de você gastar esse dinheiro, entendeu? Eu vou dar essa pesquisada e eu passo um parecer para cada vereador da Casa Legislativa informando. E Rony, só para concluir aqui a minha fala, na página 17, em relação aqui à construção e ampliação do prédio da Câmara Municipal, existe um valor aqui reservado no valor de 80 mil. Eu gostaria que você pudesse aumentar ele aí, até porque a gente está com a licitação em andamento para a construção de um plenário, já lá na região do centro administrativo, que, de acordo com a licitação, eu acho que é algo em torno de 800 mil reais. Com a palavra o vereador Menandro Brito. Bom dia a todos, senhora presidente, demais colegas. Saudar aqui os demais, bom dia, em nome da colega, minha amiga, dona Clarinda, secretária. Aos que nos acompanham também, através da transmissão, bom dia. Eu queria saber o que existe, o que na verdade pode ser feito. A gente sabe que é questão de saúde pública, não de agora, mas de muito tempo, né, de vários anos que se vem, a cada ano vem piorando a situação, que em relação aos animais abandonados nas ruas de Piripiri. Aqui todos nós, a população de Piripiri, são conhecedores desse fato, dessa situação, a cada dia se aumenta e piora nas ruas, nos comércios, esses animais abandonados. Eu queria pedir e saber o que existe, o que a gente pode fazer com relação
a esses animais, ao que pode ser feito com relação à compra de castramóvel, ou até mesmo de um local de acolhimento para esses animais, para essa castração, para a gente diminuir essa natalidade. E é que a gente possa aqui, todos, já que é um tema que é bastante debatido todos os anos aqui nesta casa. Aqui a Naila também é outra colega que vem durante anos também tentando solucionar essa problemática, como outros colegas vereadores, para que a gente possa se unir com relação a essa causa também e colocar algo que possa sanar essa problemática já para o ano de 2024. Certo. Alô, alô. Vereador, desde 2021, que depois foi a primeira vez que debateram sobre um canil municipal, certo? Ele foi vinculado essa responsabilidade à saúde. E em 2022, quando veio o orçamento para essa casa, ele veio com as fichas orçamentárias na LOA, certo? Do canil municipal. Ou seja, para devida construção, manutenção, gasto com pessoais profissionais da área e etc, certo? Aí você pergunta, o que é que falta? É justamente... Foi criado já a dotação, está no orçamento, está também inclusive nesse orçamento 2024, dessa parte do canil, mas o que falta é a alocação de recurso ou a criação de uma área na saúde específica para essa parte, que é justamente resgate, cuidados e aquisição de veículos, né, que é justamente o canil móveis, etc. O que está faltando em si é justamente, creio eu, que um programa municipal da parte, entendeu? Mas, novamente, quem vai ser a contrapartida desse programa? Provavelmente o municipal, já que o Estado e o federal não têm nenhum recurso específico para animais, infelizmente. Então, já foi criado no orçamento, ele não é um programa, mas tem lá as fichas para justamente o resgate, cuidado e etc. Mas não tem nenhum programa específico que a gente possa vincular, como assim, programa, uma lei, entendeu? Que a gente, por exemplo, deve gastar X% do orçamento com essa parte. O que a gente pode vir a fazer futuramente é justamente a Casa Legislativa, junto com a assessoria, verificar a possível criação de uma lei que obriga, justamente, por exemplo, uma emenda positiva de vocês, um gasto para essa área todo mês ou anualmente. Rômulo, mas essa ação ela não está contemplada dentro do recurso da saúde, não? Da saúde, não. Ela está vinculada à saúde, mas ela está com a fonte de recursos próprios. Ou seja, com aquilo que é arrecada do município. Naila. É porque tem uns setores, viu, Renan? Na saúde, setor de zoonose é responsável por tal ação. Né? Então, é a questão, a gente aprova o recurso e o executivo executa, né? Executa A gente se podia... assim achar necessário. Pois é, Douglas e Naila, a gente podia ver e conversar com a própria secretária mesmo, para que possa enviar essa lei, no caso, para que se autorize, né, esse gasto. Porque aí já fica de responsabilidade própria do município, como já existe o recurso, para poder gastar. Então, já é uma luz. Né? Só essa parte da correção. Não é um que existe um recurso, existe uma dotação. Uma dotação, no caso. Isso, uma dotação. Aí falta justamente o recurso para ser gasto com a dotação. Justamente. Então, a gente já tem uma luz, né? Agora, cabe a gente agora a correr atrás, né, Naila? Para essa parte. Pronto, a doutora ela que está falando informação importante, que talvez tenha esse recurso essa parte. Para vinculado com o animal, certo? Pois pronto. Mas essa parte também eu vou levar aqui para a assessoria da saúde, porque é outra contabilidade, mas eu tenho contato direto, eu vou falar com eles para verificar como está o trâmite. Assim como parecer dessas emendas impositivas, eu também trago para o senhor essa parte da parte do canil, certo? Passo a palavra para o vereador Filho do Prado. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar os colegas vereadores e vereadora, as lideranças comunitárias aqui na pessoa da dona Luísa, Denilson, a Alexandrina, dona Clarinda, representando os secretários, e cumprimentar a professora Leda, que representa aqui a Secretaria de Educação, os demais que aqui se fazem presentes, como também todos que nos acompanham, não é, de casa ou do trabalho. Esse momento importante em que a gente vem para discutir o orçamento, não é, do ano que vem. Importante essa questão aqui das emendas impositivas. Eu sou, como diz a história, eu sou novo aqui na casa, a gente está há alguns meses só, mas acredito ser importante porque o vereador é quem está lá na ponta, no dia a dia, né?
Uma vez um senhor até dizia para mim, rapaz, eu nem me preocupo muito de votar para outros candidatos, senão para o vereador, porque é quem está pertinho da minha casa, né? Está lá na minha rua, está pertinho de mim. De maneira que a gente está lá no dia a dia da comunidade, dialogando, compartilhando com as dificuldades, não é, do povo, e a gente sabe, de fato, aonde é que mais precisa a ação do poder público. Mas o que eu quero colocar aqui é que de todas as secretarias, aquela que tem um orçamento menor, menos de 500 mil, é o meio ambiente. Um desafio muito grande aqui em Piripiri. A gente tem o Horto Florestal, que é o pulmão de Piripiri, assim como a Amazônia é o pulmão do mundo, o Horto Florestal é o pulmão de Piripiri. Precisa de revitalizar aquele espaço sagrado nosso. Além de outros espaços que Piripiri tem, como Cachoeira da Conceição, o Olho d'Água do Recreio, e tantos outros espaços naturais que a gente precisa revitalizar, ajudar. E aí uma preocupação nossa, dentre todos esses, lá o Horto Florestal, uma área grande, um espaço importante e que precisa ser revitalizado. Então, eu vejo aqui que é um orçamento pequeno para essa parte do meio ambiente. O que se pode fazer para melhorar e o que já se tem pensado no que se refere à revitalização do Horto Florestal, que se tornou um parque municipal. Não é? Se pensava em projetos grandiosos lá, revitalizar, tornar um espaço de visitação pública. Não é? Foi pensado até algum tempo atrás que lá fosse criado, meu querido William, um espaço de plantação de plantas medicinais, um projeto voltado para a questão da saúde. Então já se foi pensado tantas coisas para aquele lugar e que até agora, inclusive no momento, o Horto está numa situação muito difícil, e que a gente precisa ter um olhar especial para aquele espaço, como todos os espaços de meio ambiente de nossa cidade. Obrigado, vereador. Em relação a dotações, ou seja, fichas para manutenção, reforma e aquisições, a gente já existe no orçamento. Assim que a gente, futuramente, a Letânia vai passar para vocês esse relatório completo, o que é ele completo. Vai justamente vir todas as fichas, dotações e a gente está explicando, né, com o projeto de atividade. O Horto em si, ele tem um projeto de atividade da manutenção das atividades do Horto e da infraestrutura dele. Essa parte da dotação a gente está ok. Em relação à arrecadação, o porquê a gente botar 500 mil? A gente tem esse ICMS Bill, certo? Ele é vinculado a justamente essa parte da manutenção, gestão e, vamos falar, infraestrutura do meio ambiente, certo? A gente pôs esse orçamento a esse valor justamente pelo que vem de arrecadação do município. Então, geralmente, a gente faz aquele cálculo básico. A gente pega o recurso que a gente arrecadou até agosto, que é 8 meses, certo? E multiplica por X número. Aí a gente ainda faz um aumento de 10% que a gente prevê de aumento de arrecadação. Então, infelizmente, a gente bota uma estimativa no que a gente já previu de arrecadação no exercício anterior, entende? Então, essa parte da dotação a gente tem. Em relação à arrecadação, a gente tem, mas é pouca. E você perguntou, e o que a gente pode fazer para aumentar? É quase como se enquadra na mesma coisa do vereador Menandro. É criar um projeto em si, incitando maior gasto e maior cuidado com o meio ambiente da cidade. Mas essa parte já não é tão contábil, e sim, como você falou, é verificar a necessidade, é mais jurídica e técnica, né? Para verificar o que necessita para aquela reforma. Dotações a gente tem, recursos a gente tem pouco já alocado e arrecadado. Para aumentar esse recurso, são justamente procurar meios de como melhorar. Essa é a parte. Só água, por favor. Obrigado. Com a palavra, o nosso vice-presidente da Câmara, William de Oliveira. Oi. Quero dar meu bom dia a todos os meus amigos, em nome da presidente Naila Juscelia, e meu presidente da Câmara, Alain Osório, e o Alvarenga, né, Rony, e todos os edis que estão aqui, Elvis, Menandro, Douglinhas e Luiz Carlos, Filho do Prado, e a plateia que ali se encontra, né? Viu? Isso é muito importante. Gostaríamos que tivesse mais na plateia, mais associação, porque isso é importante no orçamento, né? Orçamento que é do próximo ano.
A gente está ouvindo aqui nossos queridos amigos debatendo, isso é muito importante para chegar a um denominador comum, para possível alteração, né, Rony? Para possível alteração dentro dos padrões das datas. Eu ouvi aqui o meu amigo Douglas falar em emenda, né? Muito bom. Eu já participei dessas emendas há muito tempo atrás, que tinha uma emenda de 50 mil e uma conjunta, na época do doutor Dival. Né? Eu já indiquei essa emenda 3 vezes. 3. Nunca, saiu agora por outro projeto, não foi isso? Lá do Sertão de Dentro, foi a praça do Sertão de Dentro, eu indiquei por aquela emenda lá, que não veio por ela. Então, eu já estou ficando assim meio descrente de tantas promessas. Sou bem sincero, a audiência pública para ser aplicada, mas eu sou muito descrente, Rony. Em algumas coisas que a gente discute, assegura, bota na dotação, etc., mas na hora que vai para a prática não está aplicando. Isso é muito ruim. Eu estou sendo sincero comigo, estou falando do meu coração. Sou muito descrente numa coisa que eu vejo vários gestores, passa por 1, passa por 2, passa por 3, e a emenda Douglas não sai. Então, tem que ter uma maneira de assegurar, depois da dotação, assegurar. Essa emenda parlamentar aí, como está dizendo o Douglas, né, que é uma emenda, como é a emenda impositiva, já ouvi há 10 anos atrás, que eu estou aqui há 12 anos, ouvi, indiquei. A minha indicação sempre foi uma emenda só a Praça do Sertão Dentro. Está com 3 vezes que eu indico. E nunca sai. Por isso que às vezes a gente se torna incrédulo, né, Elvis? A gente se torna incrédulo nessas coisas. Eu não acredito mais. Não é duvidando do nosso gestor, do A ou B, não. Eu estou incrédulo, eu não acredito mais. Vamos segurar para a Câmara uma emenda de 50 mil para cada vereador fazer uma obra. Eu não acredito, não mentir. Se está aqui, eu vou procurar. De presidente, posso procurar essa emenda? Porque eu não acredito mais, não mentir. Para ficar com blá, 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 e de repente não aplica nada. Tem que ser uma coisa bem concreta, entendeu? Se não for, eu já estou igual o Tomé. Só quero isso eu ver, entendeu? Porque não estou vendo. Então, isso é importante, a discussão, mas tem que ser aplicado. Vai para a saúde, mas não vai para a Sejus, mas não aplica nada. Eu tenho desde a outra vez, da Loas, que eu fui um dos caras que disse, que com a ajuda dos meus queridos amigos aqui, que aquele projeto lá que tem em Pacujá, no Ceará, que é um Bolsa Atleta, que se botasse para cá, para cada atleta uma quantia X, não sei se era meio salário, menino, era mais ou menos assim, 300 e pouco, acho que já ouviu isso aí também. Nunca aplicaram, nunca. Passou o prefeito A, B, C, D, nunca, entendeu? Não assegura. Tem que buscar uma bola lá no executivo, tem que buscar o dinheiro do campeonato no executivo, até hoje nunca mudou. Então, eu acho que a Sejus deveria ter um recurso próprio. Mas não é difícil não, gente. Bote 100 mil por mês. O Márcio Fran vai ter que se virar nos 30. Se ele é um cara que sabe trabalhar com esporte, ele faz os campeonatos, Piripiriense, que nós fizemos alguns, não foi isso? O pé de chulé que existia, que é o Piripirizão, é o Ruralzão, etc. Para ele não ficar indo para pegar lá, não pagaram a gente. Essa coisa chata que eu ouvi. Tá com 10 anos que eu ouço isso, gente. Pelo amor de Deus. Tá entendendo? Então, tem que ser uma coisa bem concreta. Tem que, se tem alguma coisa para destinar, para dotar, Rony, tem que dotar mesmo. Não é uma coisa vai ficar só para audiência, não faz. É a mesma coisa. Então, o que eu estou defendendo, o canil, da outra vez nós discutimos. Cadê? Há 1000 anos nós discutimos isso aí. Então, é o que eu acho. Eu quero só que seja concreto. Essa do Bolsa Atleta é muito bom. Para os jovens, sair dos caminhos das drogas, etc, etc. É excelente, entendeu? Todo mundo briga por isso. Acho que nenhum vereador é contra, mas não sai. Então, a questão da República, que nós falamos da outra vez, em Teresina, sempre o Lima, eu trabalhei com o Lima, nós trabalhamos com o Lima, não foi, Alan? Lá o Lima trabalhava essa questão, o povo de Piripiri, o povo da região do Piauí, vai para Teresina, tem gente que não tem uma casa para ficar lá.
fica no meio da rua, na casa dos colegas. Lá deveria ter uma república, um município destinasse um valor a segurar, adotar, para que ficasse aquele povo que, lá do interior, lá do sertão de dentro, que eu morei lá a vida toda, lá da Formosa, que não tem condição, não tem amigo, não tem ninguém em Teresina, fica perdido, não sabe de nada. Eu digo que eu passei por isso. Então, o Lima fazia isso. Tem uma república para o pessoal passar a noite, para fazer uma consulta, depois voltava. Então, a gente falou isso aqui da outra vez, para botar justamente na LOA. Cadê? Entendeu? Ah, estão pesquisando. Isso faz tempo, não é de agora não, gente. Não é a prefeita, eu não estou falando contra a prefeita de Ovo, não. Estou falando de todos os gestores que nunca fizeram. Então, entendeu? Então é isso. Então, eu queria... Sou a favor dos meus colegas, tudo que falaram. Do Filho do Prado sobre a revitalização do Horto, do Código do Recreio. Rapaz, a gente sabe disso aí há muito tempo, desde que eu era criança. Eu nem sonhava em ser político, eu havia. Ah, o Código do Recreio, tá do mesmo jeito, gente. Entendeu? Eu tô sendo sincero, eu tô desabafando. Entendeu? Eu quero concreto, coisa concreta. Entendeu? Por isso que às vezes os políticos não têm. O povo. Ah, o político é isso. Porque não tem palavra. Muita gente não tem palavra. Não estou dizendo que é com a gente, não. Entendeu? É há muito tempo atrás. Tem que acabar com isso. Tem que assegurar uma coisa e cumprir. Eu brigo, pode dizer, mas eu digo desse jeito aí, digo de novo. Então tá errado. Então tem que fazer as emendas impositivas. Tinha que ter, um vereador tem uma obra de 50 mil, era muito bom. Eu botava para uma região que necessita, entendeu? Não é a minha região. Uma região que necessita de, por exemplo, um poço, um lugar que vão buscar de jumento. Ainda existe ainda. Eu sei que existe. Eu digo que eu sei. Então eu botava um poço de muita profundidade, acima de 4 mil metros. Eu botava sim, entendeu? Então é isso. Se tem a emenda, nós vamos procurar. Ó. Aqui eu até falei com o meu presidente, vamos procurar se realmente tem isso aqui, essa emenda positiva para a gente ver. Ah, então diz que não tem. Eu entendo você. Se não tem, se o Douglas está querendo oficializar para nós ir atrás, vamos atrás. Então é isso, Rony. Meu comentário é esse. Desculpa se eu fui sincero, mas minhas palavras são essas. Eu gostaria de complementar aqui o discurso do vereador William, para a população compreender que o orçamento, a gente discute aqui na Câmara, a população diz a sua necessidade, nós vereadores também, a gente fiscaliza, nosso papel é fiscalizar o que a prefeitura executa desse orçamento, mas a gente não tem poder financeiro algum sobre esse orçamento, certo? A gente não tem autonomia alguma. Inclusive, o que o William disse também é que nenhum prefeito na história de Piripiri fez valer essa lei que o Luiz Carlos comentou. Tipo assim, vereador William, vereadora Naila, vereador Luiz Carlos, cada um de vocês tem 500 mil reais para designar para obra tal, para serviço tal. Não, já os deputados estaduais, a cada ano, tem 1 milhão de reais. E nessa semana, eles aumentaram para 3 milhões de reais. E lá eles conseguem, né, resolver tudo. O governo é obrigado a executar esses milhões dos deputados estaduais. Agora, imagine os federais, são dezenas de milhões de reais. Então, é isso. É muito ruim para nós, vereadores. A gente fica muito lá embaixo na questão do poder de trabalhar mais pelos nossos munícipes. É uma questão muito negativa. E a gente espera poder vencer isso historicamente. Alguns prefeitos nos ouvem, outros não. Então, é uma dificuldade muito grande. Mas a gente está aqui sempre lutando, tentando mudar, transformar as coisas e, aos poucos, né, as coisas vêm melhorando. Agora passo a palavra para o vereador Luiz Carlos. Douglas pediu. Vou ter que me ausentar. Queria só deixar aqui uma... Antes do vereador Luiz Carlos, o vereador Douglas vai ter que se ausentar. Meu amigo vereador Luiz Carlos, presidenta, Naila, obrigado. Gostaria aqui da atenção do meu amigo Rômulo. Rômulo. Rony, por isso que ele não atende, né? O nome dele é Rony. E Rony, a gente olhando aqui, né, a receita anual de 2024, a gente sabe que a previsão, né, pode ser, não necessariamente deve ser gasto tudo, ou pode ser gasto mais, inclusive. Mas aqui, tendo em vista, né, a secretaria que a gente vai votar, e assim a gente espera, que aí é uma luta política, vereador William, eu observo que a Secretaria de Governo tem mais de 2,5 milhões,
né, destinado para o ano que vem. E a gente lutando aqui pela agricultura familiar, Denilson, né? Também observa aqui que a Secretaria de Finanças tem mais de 2 milhões também para o ano que vem. Então, eu sugiro, né? Só que a gente não pode realocar agora, porque a secretaria não existe ainda, né? A secretaria não existe, e aí você não vai tirar de um lugar para colocar em outro que não existe. Mas, tendo em vista, eu já deixo aqui minha manifestação para que a gente possa ver esses valores da Secretaria de Governo, da Secretaria de Finanças, para a gente dividir para outra secretaria, como, por exemplo, a do Meio Ambiente, né, que apenas 1 milhão, Alan, e 500 mil reais, a gente sabe, né, das atribuições, do serviço que o meio ambiente faz, e a gente colocando apenas 1,5 milhão para uma secretaria que é ativa, a gente está fadando ela ao fracasso. Por isso que a gente pede muito e não acontece, porque não tem dinheiro. E outras, às vezes, que não tem tanto serviço, que a de governo tem 2,5 milhões. Então, sugiro que a gente possa alocar aqui, tirar 1 milhão, e aí, a não ser que prove, né? A gente diga que isso não é porque é necessário mesmo, a Secretaria de Governo precisa, mas eu sugiro que e aí nem sei se a gente faz requerimento na sessão aqui, ou essa sugestão na audiência pública, que a gente possa tirar 1 milhão, e aí eu chamo de tirar 1 milhão de reais, quer dizer, aqui é 2,5 milhões para alocar para o meio ambiente, ou colocar para a Secretaria da Agricultura Familiar, quando assim for criada. Mas eu deixo a minha observação nessas duas secretarias, que a de Finanças a gente possa tirar e colocar em outra, e também a Segov, a gente possa tirar e colocar em outra secretaria, para que a gente possa dar uma equilibrada, enfim, a gente possa tornar mais eficiente e eficaz esse recurso, que é tão pequeno. Só falando, como você falou agora, sim, eu posso realocar o valor agora nas já existentes, né? Como você falou, já existem, posso realocar para meio ambiente. E ainda hoje eu faço essa alteração, quando eu vim amanhã para votação, vocês podem ver, eu vou fazer a diferença hoje, viu? Já realocar para meio ambiente. Opa. Ok. Muito obrigado, senhora presidente. Eu queria só aqui elencar algumas questões. Primeiramente, na questão da saúde, né? A gente tem grandes déficits da saúde. Hoje, os recursos da saúde eles são insuficientes para custear toda a demanda, certo? E Piripiri tem avançado muito na questão com a telemedicina, mas aí nós temos também avançado na questão das especialidades, que é algo também importante, uma demanda grande, que foi resolvido grandes filas de espera na questão de consulta com especialistas. Teve um avanço muito grande na gestão da prefeita Jovem Oliveira. Mas hoje, e assim, quanto mais se avança, mais surgem demandas, né? Quando você avança na especialidade, mais consegue diagnóstico, outros problemas vão surgindo. Nós temos uma demanda muito grande na questão da atenção com as crianças, principalmente as crianças com suspeita de transtornos, né? Crianças com autismo, né? TDAH, hiperativo, certo? E isso tem dado também para a saúde do município chamada a atenção para que possa trabalhar essa questão de atenção à saúde das crianças. Nós temos uma grande demanda de crianças, né, precisando de consultas com fisioterapeuta, de tratamento com terapeuta ocupacional, com consulta com neuropediatra. E eu vi aqui o grande problema é a ausência de recursos para custear esses profissionais, são muito caros. O neuropediatra, por exemplo, é caríssimo, né? E você quer contratar e às vezes tem um preço altíssimo e, ao mesmo tempo, a falta de profissional no mercado. Então, assim, eu vi aqui, e até partindo da palavra do Douglas, do vereador Douglas, nós temos aqui, por exemplo, secretarias pequenas, que estão com orçamento muito grande, orçamento grandioso mesmo. Quando você vê, por exemplo, a Secretaria de
Planejamento, Indústria e Desenvolvimento Econômico, a CEPLAN, com um orçamento de R$ 2.275.000. Se nós tirarmos daqui, por exemplo, R$ 500.000 e colocarmos para a saúde, aí você vê a Secretaria de Finanças também, R$ 2.080.000. Também um orçamento muito grande para uma secretaria pequena, né? Que você vê essas duas secretarias, a maioria das ações delas são folha de pagamento, né? Porque trabalham mais em questões internas, né? A CEPLAN fazer os planejamentos, controle, a CEFIM fazer pagamento mesmo, lançar despesas no sistema. Então são secretarias que não têm muito atribuições que gerem bastante despesas. Se nós deslocarmos 500 mil da CEPLAN mais 500 mil da CEFIM, nós teremos aqui R$ 1 milhão que nós podemos alocar mais para a saúde, né? E isso vai viabilizar a contratação de profissionais, como terapeuta ocupacional, como neuropediatra, mais pediatra para atender esse público, né, infantil, que é uma fila enorme no município de Piripiri e em todos os municípios do Brasil, né? A Jovem tem avançado, a Secretaria Municipal de Saúde tem avançado muito, tem contratado, inclusive, a gente soube notícia agora mesmo de um núcleo criado dentro da Secretaria Municipal de Educação que vai trabalhar a questão dos alunos, né? Está implantado também contratação de profissionais nessa área para trabalhar com os alunos, mas nós precisamos alocar esses recursos. Então, assim, uma sugestão nossa como vereador, que nós possamos tirar um pouco dessas secretarias que são menos congestionadas, ou melhor, que têm menos atribuições, e direcionar para o Fundo Municipal de Saúde, ou seja, para a saúde, para poder trabalhar essas questões. A questão de manutenção também de transporte de pessoas que precisam se deslocar de Piripiri para Teresina, também algo muito importante, que a gente precisa manter esse serviço, de ter, inclusive, uma rúbrica própria. Eu até falei isso na lei de diretriz orçamentária, que nós temos aqui a audiência pública. Nós temos muitas pessoas, muitas consultas, por exemplo, que elas não são feitas em Piripiri, mas elas são cadastradas pela Central de Regulação e o paciente recebe a autorização do município para ir se consultar em Teresina. Mas existem pessoas tão carentes, vereador Filho, que às vezes ela não tem condição de pagar o transporte para ir. O município já faz esse serviço de levar, né? Mas a demanda ainda é muito alta. Então, que nós possamos ter uma rúbrica para esse financiamento próprio de transporte de pessoas que precisam se deslocar de Piripiri a Teresina. Porque, veja só, como é que era feito. Uma pessoa, por exemplo, para fazer uma tomografia, essa tomografia, ela custa algo aqui no particular, 390, 400 reais. Às vezes a pessoa, ela não era feita pelo SUS, hoje ela é feita pelo SUS aqui em Piripiri, mas antigamente era feita só em Teresina. A pessoa recebia a autorização para ir fazer em Teresina, mas ela tinha que pagar um transporte para ela ir agendar e fazer, e outro para receber o resultado. No final, ela gastava mais do que fazer no particular aqui em Piripiri e receber o resultado do exame. Hoje, esse exame é feito pelo SUS aqui do município. Mas nós temos outro, por exemplo, o eletrofaciograma, por exemplo, acho que é o nome, não consigo. Ele custa algo em torno de 300, 400 reais, mas ele não é feito pelo SUS no município. Quando uma pessoa recebe esse exame para fazer em Teresina, ela tem que agendar e ela tem que fazer, né? Então, se ela gastar um valor para ir agendar e para ir fazer pelo SUS, ela vai gastar o mesmo que fizer no particular. Então, assim, às vezes a gente está dando o exame, mas não está dando as condições das pessoas ter acesso ao exame. Então, que nós possamos ter uma rúbrica própria de custeio. Como eu disse, hoje tem uma van que leva as pessoas, tem 2 carros de passeio também que é colocado à disposição, e um projeto da secretaria adquiriu um micro-ônibus, né? Um micro-ônibus para poder levar as pessoas que recebem essas consultas, mas que às vezes não tem condição. Então, que nós possamos ter uma rúbrica própria para esse transporte de pacientes ao município de Teresina, que isso já está na lei de diretriz orçamentária, e que nós possamos deslocar um pouco desses recursos, dessas secretarias que têm menos atribuições, e que, ao meu ver,
é um orçamento bastante alto para a questão do tamanho da secretaria e alocar para essas que têm maiores atribuições, né, como a saúde e a educação. Muito obrigado. Sobre a rúbrica, ela já existe, já está em pleno vapor. E sobre essa dotação, eu vou só explanar um pouco sobre a saúde e a educação, porque eu acompanhei. Para você ter ideia, a educação, esse ano de 2023, a gente alocou só que a gente ia arrecadar 46 milhões nessa educação, certo? Pois para você ter ideia, a gente já arrecadou quase 90 milhões na educação. A gente está representando aquele princípio do equilíbrio? Não está, porque a gente previu um valor e a gente recebeu foi o dobro. O que aconteceu na saúde? A saúde até agora, dezembro, a data de hoje, que é 4, não é isso? Ela só arrecadou, se eu salvo não me engano, 30 e tantos milhões. E ela tem no seu orçamento 46. Ou seja, em 2023, é o que eu estou falando, ela arrecadou menos do que foi. Ah, Rony, mas quer dizer que a gente não está alocando recurso próprio? Tá. A gente tem que gastar no mínimo com a saúde 15%. E atualmente o índice da saúde só de recurso próprio está 30%. Ou seja, a gente está gastando o dobro do mínimo que a gente deveria. Então, o que acontece? Para 2024, a gente está acreditando e está confiando que vai arrecadar mais. Para você ver, a gente nem atingiu o que a gente previu que ia arrecadar em 2023. E botou 62 milhões para a saúde no próximo ano. Entendeu? Então, o que acontece? Eu vou seguir esse preceito que realmente a CEFIN não gasta tanto, a Segov não gasta tanto, e vou alocar para o meio ambiente. Porque o meio ambiente, esse ano, ou a cultura, exemplo, ou o desporto e lazer, pode ter fomentos a mais, tanto do município como do federal. Mas a saúde, a que está alçada aí, ela está seguindo o princípio do equilíbrio, do que a gente acredita que vai arrecadar, para mais um pouco ou para menos. Entende? Eu só lhe dei esse exemplo da educação, é justamente o que eu falei para o senhor. A gente botou 100 milhões porque esse ano de 2023 a gente acreditou que a educação isso vai arrecadar 46. E já arrecadou 86, vai arrecadar 90 milhões esse ano, só esse ano a educação. Então, próximo ano, provavelmente a gente chega no 100 na educação, tranquilo. Mas a saúde não. A saúde a gente não arrecadou nem o que a gente previu para esse ano. E próximo ano a gente aumentou a mais, acreditando nessa mesma premissa. Que a gente vai investir mais na saúde, que a gente vai injetar mais dinheiro na saúde. Tá bom? Mas eu vou seguir essa parte do preceito também de remanejar recursos de secretarias que a gente não gasta tanto para outros que têm maior interesse público, tá bom? Mais uma vez eu gostaria de lembrar que já foi solicitado aqui por todos nós que esteja em orçamento o aumento dos conselheiros tutelares, foi feito, né? Pronto. Ok. Porque não é legal um conselheiro tutelar receber só um salário mínimo num município grande como Piripiri, né? Sobrecarregados. Então, com a palavra, o vereador Elvis Jones. Oi. Bom dia a todos. Cumprimentar a presidente da comissão, Naila Barbosa, nosso presidente, Alain, em nome dele, cumprimentar a todos os colegas vereadores e a plateia aqui presente. Escutando aqui, o meu assunto também era sobre emendas impositivas, né? 50 mil eu acho muito pouco. Acho que não tem uma obra de 50 mil. E aí há uma grande limitação, como foi falado, explicado pelo nosso presidente, Alan, em relação de ser direcionada para obras estruturais. E aí o nosso pedido para poder reforçar que esse valor pudesse ser aumentado e ao mesmo tempo ser livre para a gente poder indicar, porque 50 mil hoje daria para a gente realizar algum tipo de evento. E aí a gente queria acrescentar para que não houvesse essa limitação em ser obra, para a gente destinar qual secretaria que nós quiséssemos em relação, por exemplo, se eu quiser hoje destinar dos 50 mil, exemplo, se for esse valor que ficar, 10 mil para uma associação de moradores de um bairro, ser possível, né? Ela dentro da legalidade. Indicar para algum evento que vai acontecer na cidade, ou idealizar esse evento ou para alguma instituição. Então, hoje, nesse valor de 50 mil, não dá para fazer uma praça, não dá para fazer uma escola, não dá para fazer um centro de autistas, não dá para... Então, assim, seria aumentar esse valor e esse valor ser livre para a gente poder estar destinando para algum local. Eu vejo aqui esse repasse aqui da Secretaria de Juventude, Cultura, Esporte e Turismo, 10.417.000. É um valor que eu vejo que, por lei, acaba a secretaria às vezes não tendo autonomia, né? Porque vai lá, o secretário precisa de uma bola, como foi falado pelo William, vai lá na Secretaria de Finanças e
pede uma bola. Tipo assim, é muito dinheiro que deveria o gestor, né, o secretário, ter essa liberdade para que ele pudesse estar gerindo com as ações, né, e não ter esse vínculo com outra secretaria. Queria saber como haveria de ter uma possibilidade para que o próprio gestor pudesse fazer a utilização desse recurso como secretário. E o meu pedido seria, como foi falado também pelo vereador Luiz Carlos, trabalhar essa parte aqui da pessoa com deficiência. Né? Justamente aqui a gente coloca como sugestão um centro de autista, né, para poder estar cuidando, porque hoje há um índice muito grande do número de autistas aqui na cidade e precisa estar havendo cada vez mais essa questão de diagnóstico. E eu fiz aqui uma pesquisa rápida, conversando aqui com assessores da Assembleia Legislativa. Os deputados de emenda impositivas, eles têm 2.600.000 por ano. E aí já está sendo votado um novo projeto agora para o próximo ano para aumentar essas emendas impositivas, né? Então, assim, isso dá legalidade tanto para vereadores da situação quanto da oposição, para poder ter essa certa autonomia para dizer qual tipo de obra, qual tipo de evento, ou qual instituição que seria beneficiado com essas emendas. Até porque a gente escuta muito que vereador não faz nada, né? E é o que a gente ainda escuta muito por aí. Então, a gente tendo essa imposição de uma emenda, automaticamente vai dar sustentabilidade para o nosso mandato e a gente vai poder relatar, como vereador, destinei para essa causa social, destinei para essa associação, destinei bem aqui para esse centro do autista, destinei bem aqui para alguma obra de infraestrutura, para uma compra de um equipamento, para aquisição de um carro. Então, acredito que isso daria uma legalidade ainda maior para o nosso mandato como vereador. Muito obrigado. Vereador Elvis, em relação ao aumento ou a possibilidade de aumento, como eu falei, aqui o orçamento, eu tenho que verificar tudo que já está em lei. Eu vou pesquisar direito essa parte da emenda impositiva, se já tem alguma lei no município aprovada mesmo. Se tiver, eu vou juntar as informações, eu vou verificar com o que é preciso, como é que se entra nessa parte, se é dado parte pela Casa Legislativa ou se é o Executivo que tem uma atitude de oferecer, certo? Para ali afirmar algo dessa parte da emenda impositiva. Caso não tenha, a gente tem que ver a criação do projeto. Caso não tenha, certo? Sobre o segundo fato, sobre as secretarias ter mais autonomia sobre o dinheiro que recebe. Aqui são dotações, certo? Mas como você falou que tem um caso das bolas aí pedindo a finança. O que também acontece, mestre? Existe fundo e existe secretaria. Fundo é independente, secretaria é vinculado, certo? Então eu tenho Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Ciência Social. Cada um é independente. E a administração, que é a prefeitura, certo? Beleza. E tem as secretarias de cada fundo. Então, essa parte, para ter mais autonomia, teria que ser feito o quê? A criação de um fundo. Entendeu? Então, se eu tivesse o fundo do Esporte e Lazer, ele teria o quê? Sua secretária de finanças e sua subintendente de finanças. Então, ele seria independente. O primeiro passo é esse. Estou lhe explicando a premissa do porquê não tem. Porque ele é uma secretaria vinculado a um fundo municipal. Certo? Quem tem autonomia é o fundo, não a secretaria. Então, eles fazem parte do organograma do município, da secretária X, Y, vinculado ao fundo maior e a chefe maior, certo? E a última parte que você falou, autonomia em relação aos centros de autista. Também teria que ser provado, verificado e aprovado em lei, porque aqui é orçamento. Mas dotação tem? Tem. Piripiri, por ser o quarto maior município do estado do Piauí, a dotação do nosso município, as fichas e rubricas orçamentárias são gigantes e imensas, entendeu? Aqui tem manutenção, tem auxílio, tem a parte da infraestrutura, tem tudo no orçamento. Mas o que falta para isso? É dotação? Não, dotação temos muito, é recurso. E projetos ou leis que vinculem a ordenação daquilo, certo? Em sobrepositiva, novamente, esse parecer eu vou fazer para todos os vereadores sobre as emendas, para ver como é que está a situação de Piripiri, se existe ou não, vou me juntar com o jurídico, certo? Para verificar e repassar os cuidados para vocês. Em relação a... né, também. Isso. Essa parte do centro pode vir por essa parte ou por criação do próprio município, mas é que tá, é recursos próprios, tem que ter lei para criação daquilo, etc. Entendeu? Infelizmente, queira ou quer não, só o orçamento aqui, o mestre William falou, fala. Mas quando eu vim aqui, eu vim apresentar o orçamento proposto pela gestão, entendeu?
Não, mestre, eu não tô jogando piadinha nem discutindo. Eu entendo sua parte, entendeu? Eu sou o cidadão, então eu também quero do governo melhorias e tudo mais. Mas eu também entendo que para vocês é amarrado. Eu só tô falando que essa parte do orçamento, a gente deixa ele amarrado, vinculado a várias abas. Ele é aberto. Ele pode fazer 1001 coisas. Mas tem recurso para fazer isso tudo? Tem lei que pré-regole aquilo? Porque eu não posso gastar 1 centavo do federal sem prestar conta depois. Tá entendendo? Eu não posso criar um fundo ou uma secretaria sem depois explicar o porquê eu criei aquilo. É a mesma coisa aqui dos gastos, entendeu? Não, a gente entende. A gente vê aqui que a gente está como um processo de sugestões, né, para que você possa repassar lá para a gestão, né, de como deve ser aplicado aí esses recursos, né? E é importante esse diálogo, essa conversação, mas a gente entende que você está para mostrar aquilo que já vem de lá em forma de números, né? E aí a gente está aqui para poder fazer esses ajustes do que a gente acha que é necessário, que serve também como ideia, porque você está sendo nosso porta-voz também para poder levar lá, para poder buscar também esses direitos para a população. Tá bom? Obrigado. Eu gostaria de saber se alguém do plenário gostaria de se manifestar. Bom dia a todos e todas, vereadores, vereadoras, né? Nesse momento aqui dessa audiência pública, só quero aqui citar um ponto importante que é a agricultura familiar e uma pergunta por Rony. Eu quero saber os valores da agricultura familiar e o vereador, vice-presidente da Câmara, Alan, e o Douglas, citaram sobre a secretaria que vai ser criada, que eu acredito que vai ser criada, e aprovada por todos os vereadores e vereadoras, que hoje a agricultura familiar é importante para a nossa sobrevivência, para a nossa alimentação. Perguntar que o recurso que vem no orçamento para a agricultura familiar, se os trâmites para ser aplicado a secretaria criada e funcionar no nosso município, como é que vai ser a tramitação do recurso para a secretaria, se isso não tem nenhum problema. É isso a minha pergunta, e também saber o valor que está orçado para o ano 2024. E também dizer que muitas secretarias que a gente vê que a função não é tanta e vem muitos valores. Então, isso é importante, os vereadores solicitar o manejamento de alguns valores. Então, mais ou menos isso. Dizer o seguinte: a agricultura familiar, muitos vão questionar ou estão questionando que vai ser criada a Secretaria de Agricultura Familiar aqui no nosso município. Porque tem projetos do desenvolvimento agrário, do Estado, que se tiver uma secretaria aqui é importante e vai ter a facilidade de receber esse recurso. Dizer que uma luta que a gente enfrentou de vários prefeitos que passaram, e aqui a prefeita Jove, através do secretário Luiz Andrade, esse ano está sendo executado o arado de terra dos agricultores. E nós precisamos que avance mais, vereadores, e aqui a pátria que nós estamos aqui presentes, dizer que faltou a sociedade civil como todo, porque aqui era para estar lotado, que se trata de um orçamento importante do nosso município. Então, dizer que estamos aguardando a secretaria para não ser uma secretaria, algumas pessoas podem perguntar para adquirir emprego, mas nós queremos que funcione com qualidade para ajudar a cooperativa, o sindicato, os trabalhadores rurais, que são os mais importantes nesse momento no nosso município de Piripiri. Também o orçamento que vai beneficiar toda a sociedade piripiriense. Então, agradecer aqui pela oportunidade. Estamos à disposição para ajudar nosso município e nossos trabalhadores rurais como representante aqui do Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Familiares.
Muito obrigado pela pergunta. E, mestre, em relação à dotação desse fundo, perdão, essa secretaria que será criada, eu ainda não sei lhe dizer. Por quê? Justamente por ela não existir, certo? Depois que a lei da secretaria for aprovada, da criação dela também for aprovada, de toda a diretriz dela ser aprovada e organograma, ou seja, como é que ela vai funcionar, qual é a função dela, aí que vai para a parte do orçamento. Rony, é você que decide o orçamento? Não, não sou eu. É justamente depois que eles catarem todos esses dados para a criação do fundo que eles vão dizer quanto que eles querem de orçamento, a gestão, certo? E qual vai ser o primeiro trâmite que você perguntou? Vai ser a criação da secretaria. Os vereadores já estão muito presentes nisso. Vai vir amanhã esse projeto já para cá, para a Câmara, para ser votado. E logo após ele, vai ser discutido pela gestão os valores que serão alocados. Mas assim como muitos vereadores também falaram, a gente pode alocar valores de outras secretarias que a gente não tem tanta utilização de recursos para ela. Mas eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, a agricultura atualmente, que é a nossa função 20 aqui, a gente tem alocado para ela, já no caso ali, 8 milhões, certo? A gente pode tirar da agricultura? Não, porque já está um valor bem alocado, 8 milhões de reais. Então, quando criar a agricultura familiar, outra secretaria nova, ela vai estar vinculada à função da agricultura, só que a gente pode alocar um valor específico X depois de todo o estudo de quanto ela vai precisar para a sua devida função e funcionamento. Certo? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a nossa população que está assistindo, também comentando na rede social, Rony, e que o próximo ano seja muito produtivo, muito abençoado, que a gestão do Executivo possa realizar muitas obras, muitos serviços para a nossa população. E nós, vereadores, possamos fiscalizar e cobrar, que esse é o nosso papel, né? Então, cada um faz seu trabalho. A gente vê que realmente é uma gestão que tem feito muito e a gente também espera que faça mais. E agradecer a presença do nosso presidente, Alan Osório, que a casa está aqui preparada para o povo, vice-presidente William Dalotto, querido Rony, que sempre nos trata com tanta atenção nas suas atividades, que sempre está presente aqui na prefeitura, os vereadores Luiz Carlos, filho do Prado, que representam todos os outros, e a nossa população, que sem vocês nós não estaríamos aqui. Então, muito obrigada e tenhamos uma semana abençoada. E esta sessão está encerrada. Eu gostaria que todos viessem assinar a ata antes de ir embora, tá?